Hoje eu trouxe um tema que ele é um pouco diferente, não serão todas as pessoas que vão nos ouvir que vão falar, eu tenho ou eu já tive, mas é uma condição que vale muito a pena ser explicada, que é o linfedema. Dinheiro no banco, né? Dinheiro no banco. Tá difícil. Olha, tá difícil, né? Mas sobre dinheiro eu não vou falar, porque eu não tenho propriedade. Linfedema. Eu preciso de ajuda, né? É verdade. Ótimo, linfedema. Então, o linfedema, ele é uma condição de inchaço, né? Mas ele é um inchaço diferente, porque ele se dá, né, em decorrência de uma insuficiência do sistema linfático. Então, por vezes, a pessoa pode pensar, será que eu tenho? Será que eu posso ter? Acho que essa é uma questão, né, que os ouvintes podem se perguntar. Em algum momento da minha vida eu posso ter? Por que acontece o linfedema? Então, acho que a primeira coisa importante de falar é a diferença entre edema e linfedema. Porque edema, que é um inchaço, talvez todo mundo já tenha tido ou terá durante a vida. Que a gente pode ter um machucado, um entorse, uma batida, e aí você tem um inchaço, que é um edema, né? Um acúmulo de líquido que vai ser facilmente resolvido. Então, de repente, acontece isso no tornozelo, por exemplo, você eleva o pé, eleva o membro, começa a movimentar, os dias vão passando e você percebe que aquilo está resolvido, né? Já o linfedema, ele é uma condição crônica, que você vai perceber que teve uma lesão, ou teve um mecanismo causador, ou isso começou espontaneamente e não está sendo resolvido. Então você eleva, não resolve, você movimenta, não resolve, às vezes faz até uma massagem ali, alguma coisa, e fala, nossa, mas isso não está resolvendo, às vezes está até piorando, mudando o aspecto da pele, ficando uma pele mais espessa, mais ressecada, com os poros, os furinhos da pele mais dilatados. Então, isso tudo é a característica do linfedema, né? Laís, para quem não sabe, nós todos temos o nosso sistema linfático. Isso, correto? Perfeito. Promove o retorno do fluido presente nos espaços intersticiais, é isso? Isso, é isso mesmo. Para o sangue. Isso. Que atua na defesa do organismo e também na absorção de lipídios. Uhum. E esse problema, acredito que, como você mesmo falou, né? Muitas pessoas não têm ou não percebem. Isso. É assim, o linfedema, ele pode acontecer de uma forma espontânea, né? Então, assim, não teve um mecanismo causador. A pessoa não identifica que aconteceu alguma coisa na vida dela e a partir dali ela desenvolveu o linfedema. Esse é o que nós chamamos de linfedema primário, né? O linfedema primário, ele pode ser congênito, que são pessoas que desenvolvem até os 2 anos de idade, ou seja, a criança, ela nasce com alguma disfunção linfática, ou com alguma má formação nos vasos, ou com menos linfonodos. Os linfonodos, as pessoas já devem ter identificado que são aqueles gânglios, né, que às vezes está embaixo do braço, perto do pescoço, quando tem um processo infeccioso, por exemplo. Então não tem idade. Não tem idade. Tem pessoas que nascem com essa disfunção, né? Tem pessoas que nascem com isso, mas o corpo vai dando conta até uma certa idade. Então nós dividimos o linfedema primário em congênito, quando desenvolve os sintomas, os sinais até os 2 anos de idade, precoce, quando a pessoa desenvolve até os 35 anos de idade, ou tardio, quando é após os 35 anos. E quando não tem uma causa aparente, então tem que investigar se a pessoa tem uma disfunção própria dela, né? Que pode ser genético, que pode ser da formação daquela pessoa, em que em algum momento o corpo vai falar, olha, não estou dando conta de fazer toda essa absorção, como você falou, Marquinhos, toda essa filtragem do líquido do nosso corpo, e aquilo ali vai acumular nesse espaço intersticial, que é um espaço fora do vaso, né? Então é um líquido que está fora do vaso. Isso no corpo todo? Pode surgir alguma manifestação? Isso pode acontecer em qualquer parte. Eu ouvi muito falar de sistema linfático, de olhar nas pernas das pessoas, na batata da perna, no tornozelo. Exatamente. Às vezes dá pra... Esse tipo de linfedema que eu estou falando, primário, ele acontece mais nos membros inferiores, nas pernas, nas coxas, que às vezes nós nos deparamos com pessoas que têm um membro muito inchado, ou os 2. E como ele é um inchaço crônico, e como eu falei, ele não é
apenas um acúmulo de água, apenas um inchaço por uma batida, por uma lesão, ele vai alterando as características da pele, as características do membro, vai causando por vezes deformidade se não for cuidado. Mas é um inchaço geral ou ele vai criando calombinhos? Ele pode criar essas calosidades que a gente fala, esses calombos, essas mudanças daquela arquitetura do membro mesmo, né? Então você fala, nossa, mas não era assim a perna. O tornozelo não era desse jeito. Isso pode acontecer quando ele não é tratado, né? E ele vai piorando, né? Ele vai, porque é uma condição que se você não trata, ela só piora, ela não estabiliza sozinha, né? Ou dificilmente vai estabilizar. Ela mexe com a estética, mas também tem algum perigo para a pessoa se manter e não cuidar? Sim, com certeza. É assim, olha, o sistema linfático, ele tem a função de drenar o líquido do nosso corpo, os excessos do nosso corpo e algumas células grandes. Então, o Marquinhos falou do lipídio, porque é uma célula que ela precisa ser drenada pelo sistema linfático. As proteínas precisam ser drenadas pelo sistema linfático. O sistema sanguíneo não consegue dar conta de tirar eles ali do espaço intersticial, que é esse espaço fora do vaso, tá? Mas o sistema linfático, ele tem uma função extremamente importante na nossa resposta imunológica. Então, quando eu digo, tem um linfedema, tem um comprometimento do sistema linfático. Então, o sistema imunológico também vai estar comprometido naquela região. Por causa do plasma? Por causa do plasma? Não, é assim, os linfonodos, eu vou voltar um pouquinho para poder explicar isso, vai ficar mais fácil. É complicado, por isso que a gente tem dúvidas, viu? Acho que com nossos ouvintes também, né? Com certeza. Vamos imaginar assim, vamos imaginar uma situação. Imaginem que eu tô com 2 canos na minha mão, certo? Um cano A e um cano B, ou 2 mangueiras, vamos supor assim. Certo. Um é um vaso sanguíneo e o outro é um vaso linfático, tá? No meio desses 2 vasos tem um espaço livre, que é o espaço intersticial. O líquido que fica acumulado fora desses vasos, ou seja, fora desses canos, é o líquido que dá o aspecto de inchaço, né, de inchado. Então, o líquido o tempo inteiro, ele tem que estar fazendo uma troca. Ele sai do sistema sanguíneo, vai para esse espaço intersticial, depois ele entra no sistema linfático, ou ele volta para o sistema sanguíneo. Então, isso controla o líquido do nosso corpo. O líquido entra e sai, entra e sai, entra e sai. Quando tem alguma disfunção no vaso, vamos imaginar nesse cano linfático, o líquido começa a acumular fora e não consegue entrar dentro desse cano. Então começa a acumular, acumular, acumular. Por quê? O problema pode estar no cano, vamos dizer assim, tá? Que é o vaso, tá bom? Tô só dando um exemplo aqui. Só que esse vaso, a hora que ele consegue captar o líquido, vamos supor, ele está funcionando, ele consegue captar, ele não vai ficar com o líquido parado ali. Ele tem que levar o líquido lá para frente, né? Então ele vai encaminhando, encaminhando, encaminhando para esses linfonodos, que é como se fossem ralos. Tá? E é nesse ralo que tem uma filtragem do que vai ser eliminado para o nosso corpo, que depois vai lá para o sistema sanguíneo, para o rim, vai ser eliminado, e o que vai ficar dentro do nosso corpo. Então, uma deficiência no cano ou no ralo, que são os linfonodos, vão levar a essa alteração de acúmulo. Isso. E é nesse ralo que acontece essa resposta da nossa imunidade. Então, vou dar um exemplo para que vocês possam entender e quem está nos ouvindo possa entender. Imagina só que eu corto meu braço aqui, passo ali na parede, machuco, rala, tem sujeira, tem poeira, né? E vai entrar bactéria. Essa bactéria que vai entrar aqui pela minha pele, ela vai ser captada e vai para esse espaço entre os vasos, né? Então vai para esse líquido. Só que o meu sistema linfático, se ele estiver funcionando bem, ele capta aquela sujeira, aquela coisa toda. Ele capta, leva lá para esse ralo e identifica, tem uma bactéria aqui. Laís fez uma lesão e tem uma bactéria aqui. E aí, esses linfonodos, ou seja, esse ralinho, vai disparar respostas para que meu corpo possa combater aquilo que entrou ali. Né? Então, uma pessoa que tem uma disfunção do sistema linfático, ou seja, tem uma falha no sistema linfático, seja no cano para captar ou lá no ralo, isso não vai acontecer. Então, por vezes, a gente nem sabe o que aconteceu primeiro. Será que a pessoa infeccionou e aí aconteceu o inchaço por uma sobrecarga? Ou quando a pessoa tem um inchaço, a pele ela estica, ela distende. Então esses poros, se vocês olharem, nossa pele ela tem furinhos bem pequenininhos. Quando está inchado, eles abrem, porque a pele fica muito esticada, facilitando também a entrada de micro-organismos. Então, a pessoa que tem linfedema, ela tem muito mais chance de ter uma infecção espontânea do membro do que aquela pessoa que não tem.
por 2 motivos. Porque a pele dela não tá boa, porque o inchaço tá esticando a pele, tá ressecando a pele. E também porque os linfonodos, que é lá o ralinho que vai captar aquele líquido, provavelmente também não está funcionando tão bem. Tá, e para resolver toda essa bagunça certo. aí, tem solução, não tem? Tem solução. Para resolver, a gente pensa, a fisioterapia, assim, a menina dos olhos aí, né, para tratar o linfedema. Então, nós temos um conjunto de técnicas que entra drenagem, exercício físico, aliás, uma drenagem específica para essa condição de disfunção linfática, tá? Então, o profissional tem que estar apto para poder realizar. Então, a drenagem, o exercício físico, os cuidados com a pele. Então, existe um cuidado de higienização, de hidratação, para que ela possa se tornar uma barreira protetora, né? E não cada vez mais um problema, formando esses, né, como o Gia falou, esses caroços, assim, né? Nódulos ali na pele. Nós temos as terapias compressivas, que é a parte do tratamento que mais tem resultado. Na terapia compressiva, então, existe o enfaixamento, que é uma técnica que nós realizamos enfaixando o membro com compressão correta para poder ajudar a diminuir aquele líquido, né, para poder direcionar o líquido para outro local. A indicação de meias ou braçadeiras numa fase correta do tratamento, não pode ser no início do tratamento, porque a meia ou a braçadeira, elas estão ali para estabilizar quando a gente consegue resultados positivos, tá? E além disso, o que tem de mais atual, né, que assim, tem resultados excelentes, é a aplicação do laser, que é um laser de baixa intensidade, não é um laser que queima, é um laser que estimula os vasos linfáticos, e também a aplicação da bandagem elástica funcional, que é a kinesiotaping, algumas pessoas vão conhecer como kinesiotaping, que são aquelas faixas coloridas que às vezes a gente vê nas pessoas. Não precisa ser colorida, mas normalmente as pessoas estão com faixas coloridas, que tem que direcionar elas para o local adequado para poder tratar esse linfedema, tá? Então existe sim uma série de recursos que precisam ser trabalhados em conjunto. E é o fisioterapeuta que... É o fisioterapeuta que faz, isso. Quer falar, Marquinhos? Perdão. Não, eu só quero fazer uma observação em que a maioria dos, praticamente 99%, né, da fala dos profissionais de saúde está envolvido o exercício físico. O exercício físico, exatamente. Né, que é uma das formas de poder se evitar ou até mesmo... Exatamente. É uma forma, inclusive, de evitar realmente essa condição. Por que eu trago esse tema? O que a saúde da mulher, né, a minha atuação tem relação com isso? Existe o linfedema que ele é secundário a alguma situação. Então, só para vocês terem uma ideia, ele pode ser secundário a uma queimadura corporal muito extensa, ele pode ser secundário a uma fratura óssea, por exemplo, uma fratura exposta, porque a hora que o osso quebra, rompe pele, ele também vai romper vasos linfáticos. Então a pessoa às vezes não tem essa ideia. Ela tem uma fratura exposta, aí ela fica com inchaço, fala, nossa, esse inchaço não resolve. Por vezes aquilo ali se tornou um linfedema. Ele era um inchaço inicial, decorrente, né, daquele trauma, e depois ele se tornou um linfedema. E existe o linfedema que é secundário ao tratamento oncológico. Então isso faz muito parte da minha vida, assim, do meu cotidiano, do meu trabalho, porque as pacientes que são tratadas por câncer de mama, que eu atuo, ou câncer ginecológico pélvico, no tratamento se retira uma parte ali do tecido ou o órgão que está com o câncer, né, uma parte ou ele todo, e sempre no tratamento oncológico são retirados os linfonodos daquela região. Porque o câncer, por vezes, ele pode se disseminar pelos linfonodos. Então, rapidamente aqui, vamos supor, a mulher fez uma cirurgia, tratamento de câncer de mama, tirou uma parte da mama ou a mama toda. Os linfonodos da axila, daquele lado da mama, eles serão retirados, totalmente ou parcialmente. Então, a drenagem daquela região do tronco e do membro superior do lado operado, elas podem estar comprometidas por essa disfunção causada pela cirurgia. Então, esse é o linfedema secundário, por exemplo, ao tratamento de câncer de mama. Mas isso pode acontecer em outros cânceres. Cabeça e pescoço, útero e aí por diante, né? Mas tem alguns que são mais conhecidos, porque retiram grandes grupos de linfonodos, né? Número grande de linfonodos, importantes para drenar, por exemplo, os membros, tá?
Tá vendo, Jabordini, como você tem uma riqueza aí implantada em seu interior? O corpo é magnífico, o funcionamento do corpo. E isso tanto para homem quanto para mulher, ou tem algum sexo que é mais propenso a acontecer isso? Não, isso pode acontecer com ambos, né? E aí, quando é secundário, vai depender. Então, por exemplo, a gente vê muito isso em mulher, porque o câncer de mama, ele acomete muito mulheres, né? E aí a taxa de linfedema é alta, secundário ao câncer de mama, mas ele pode acontecer em ambos os sexos, tá? E com o envelhecimento, a tendência é piorar, porque os nossos linfonodos vão envelhecendo. Então, às vezes a pessoa, ela até passou por alguma situação na vida de risco de desenvolver um linfedema, não desenvolveu naquele momento, mas daí ela vai envelhecendo, e aí esse risco vai aumentando, porque os linfonodos também vão envelhecendo, o sistema linfático também vai envelhecendo. Porque tem gente que e pode aí ter... o exercício físico ajuda. Pode ter pretensão não é... Propensão. Propensão, né? Propensão, de ter isso na vida, e daí às vezes se manifesta só mais tarde. Isso, exatamente, Jean, é isso mesmo. Então, assim, acho que vale a atenção das pessoas, né? Eu tenho um inchaço que não se resolve, eu conheço alguém que tem risco de... Se as pessoas tiverem dúvidas, elas podem mandar, a gente pode reabordar esse assunto, falar melhor sobre edema, sobre lipedema, numa outra situação, porque são as situações que se confundem, né? A diferença entre edema, linfedema e lipedema. Acho que a gente pode, num próximo encontro, até voltar a falar sobre isso. Perfeito. Viu só que papo bacana? É uma aula sobre isso, ainda mais que ela explicou dos canos, né? Agora eu fiquei com o cano e com o ralo na cabeça, mas eu entendi perfeitamente a explicação. Você não entendeu, eu explico no outro dia de novo. Não, eu falei que eu entendi pela forma que você explicou, porque se tornou mais fácil de compreender quando a gente faz a analogia. Exatamente. Mas ficou bem explicado. Ou seja, resumindo, o sistema de defesa do organismo, né? Exatamente. Faz parte do nosso sistema de defesa. Faz parte. Sistema. Tudo joga junto ali. É que nem um time de futebol. Se o centroavante não for bom, meu querido. Quanto mais a gente estuda nosso corpo, mais a gente identifica que as coisas estão muito interligadas, né? Então. Perfeito. Só que não coloca o Neymar pra jogar nesse time, senão você vai viver caindo. Vai, todo arrebentado, vai viver na UTI. Doutora Laís Bonagúrio Perecim, ela que é especializada no campo da fisioterapia, tá? Muito obrigado, nossa colunista, cada 15 dias, todas as sextas-feiras, ela está aqui trazendo um tema diferente, um tema bacana relacionado aí ao assunto. Obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Valeu, Obrigado para vocês também.